pouco o dado dizendo e revelando se nós tínhamos ou não deficiência, se nós gostávamos ou não, se temos competência ou não para apurar com números. Então, era uma pesquisa que eu tive interesse por trabalhar nisso num primeiro momento e depois como tese de doutoramento. Recentemente, eu fiz uma aula aqui na universidade, então, para alguns colegas, o início dessa apresentação pode ficar repetitivo, mas depois eu trago os resultados dessa pesquisa que, naquela ocasião da semana passada, nós não tínhamos mostrado, e aí é que eu acho que está a grandiosidade. Eu peço só uma desculpa a todos, é que em alguns momentos eu achei que a apresentação seria em telão, então eu coloquei 6 gráficos por tela, mas mais do que a gente ficar vislumbrando o que gráfico pode dizer, eu vou narrando o que temos de dados relevantes neles, então pode ser que lá na tela, pelo tamanho, não fique muito visual. Pode passar, por favor. Então, a temática nasceu de falar sobre esse jornalismo de imprecisão, que, embora o número tenha esse caráter de preciso, claro, objetivo, talvez ele seja das coisas mais imprecisas que nós temos nos jornais, porque nós não temos, de fato, uma capacidade ampla de lidar, apurar números e nos relacionar bem com números. Então, a partir dessa investigação, eu encontrei uma teoria chamada jornalismo de precisão, em que eu brinco no título com ela, que eu falo que, na realidade, quando a gente lida com números, a gente está trabalhando de jornalismo de imprecisão. Por isso o título. Mas o cenário da temática era justamente esse. Eu queria estudar originalmente, então, essa relação jornalismo, jornalistas e números. Eu gosto de enfatizar isso porque, quando eu falo de jornalismo, eu estou falando do que nós temos hoje como cenário da nossa atuação profissional. Jornalistas, porque daí eu começo a olhá-los numa ótica de capacitação para operar nesse cenário, ou seja, um é o cenário, o outro é a capacidade que eu tenho para atuar como jornalista, e a outra são os números, que aí, de fato, é o objeto, como eu lido com isso operacionalmente no meu trabalho do dia a dia. Foi assim que surgiu essa temática, então, quando eu pensava o universo desses 3 grandes temas aí, por favor. E aí o problema original da pesquisa era se as habilidades matemáticas dos jornalistas são suficientes para apurações que utilizem dados, né? A gente vai falar um pouco de jornalismo de dados, eu vou explicar brevemente o que isso significa. Hoje em dia, nas redações, por incrível que pareça, inclusive aqui em Portugal, são as vagas que existem, os jornais publicam anúncios procurando profissionais de dados, e nós ainda temos um perfil que se distancia muito dessa capacitação. Então, eu originalmente fiz essa pergunta, se essas habilidades matemáticas que os jornalistas têm são suficientes para apurar utilizando números, utilizando dados, né? Por favor, Giovana. O objetivo, então, era justamente esclarecer se essas habilidades matemáticas dos jornalistas eram suficientes para apurar com dados e com números, mas principalmente considerando esse cenário em que hoje as práticas conflituam com aquele jornalismo tradicional, onde eu tenho hoje bases de dados em abundância, uma oferta crescente de bases de dados, um cenário de transparência que induz a disponibilização dos governos, principalmente, de grandes bases de dados. Então, eu estava um pouco preocupado em estabelecer as nossas habilidades e questionar as nossas competências para esse cenário. Por isso que, no objetivo, além da questão-chave, problema, eu contextualizo um pouco o que é esse cenário de transparência e mais oferta de base de dados é que me fazem questionar essas nossas habilidades nesse momento, que é diferente de um cenário jornalístico um pouco anterior, quando nós não tínhamos essa oferta de dados tamanha. Por favor. Então, objetivos específicos para pontuar. Eu fui pesquisar primeiramente, então, aí, o uso dos números pelos jornalistas. Eu tive que entender como os jornalistas usavam números e, obviamente, não havia pesquisa. O tema tinha em si uma carga de originalidade, eu não encontrava referências que ligavam números a jornalistas, exceto algumas publicações pontuais, pequenas, mas eu tive que pensar em como entender como os jornalistas utilizavam números. Então, foi um levantamento que eu fiz nas suas construções de notícias e reportagens. Eu tive que pegar também e pensar num mapeamento para ver como esses números eram publicados nos jornais, como as publicações traziam os números, que usos faziam desses números, olhando fontes e olhando algumas características que eu fui elencando para analisar esses números depois.
Originalmente, eu me debrucei sobre jornais impressos para essa análise, né? E consegui depois chegar e pensar também ainda como uma forma de contribuir em tipologias numéricas que eram mais usadas, o que nós mais precisamos saber, porque se eu estou falando e tentando contribuir do ponto de vista de uma reflexão de competência, eu precisava pensar que tipos de competência matemática eu tenho para operar num universo do jornalismo de dados, o jornalismo tradicional. Eu precisava pensar um pouco nessas competências. E aí eu tive que confrontar os usos convencionais dos números, ou seja, aqueles que tradicionalmente a gente faz numa cobertura qualquer, de uma reportagem, com os usos atuais de reportagens de dados, para também compreender se as competências eram as mesmas ou se havia diferença na competência jornalística de quem opera hoje num jornalismo mais de dados e de quem operava antes no jornalismo convencional, que não tinha essa oferta de base de dados. A competência matemática é a mesma? Há algo que eu precise a mais? Eu preciso pensar nessas competências de modo diferente agora ou não? Então, eu confrontei os usos convencionais do número com os usos de reportagens de dados, que hoje nós já temos aí exemplos em diversos países, inclusive aqui em Portugal. Por favor. Então, como referencial teórico, só para subsidiar essa discussão toda e os resultados que eu apresento depois, eu tive, obviamente, que falar de números, Big Data, eu entrei nisso, usando o Liv Manovich como principal referência, entre outras. O jornalismo atual, no atual contexto, com a sua lógica hoje de constrangimento do tempo, tive que pensar um pouco nessa lógica da rotina produtiva da redação, que se eu estou querendo questionar como a gente está operando com número e fazendo grande reportagem, eu preciso considerar esse momento atual do que as redações estão enfrentando. Aí eu trato do jornalismo investigativo, que quando eu estou falando de reportagem, eu também só podia falar de um jornalismo que é um pouco mais aprofundado, que investiga, não havia como eu tratar de uma qualidade numérica, de apuração em profundidade e falar desse jornalismo rápido e que opera só sobre o fato, instantâneo, rápido e curto. Eu precisava falar de um jornalismo um pouco mais aprofundado. Jornalismo de precisão, então, Philip Meyer é o principal autor. Ele criou essa nomenclatura a partir da sua obra chamada Jornalismo de Precisão na década de 1970. E jornalismo de precisão, naquela época, quando ele projeta esse tema, ele trata basicamente de que nós, jornalistas, poderíamos utilizar mais os métodos consagrados científicos para as pesquisas e para as matérias em jornalismo, por isso que ele fala de precisão. Por que não usar um pouco mais amostragem, estatística, outras formas científicas de fazer pesquisa, também para dar mais rigor para as apurações jornalísticas? Então, eu encontrei ali algo que também trabalhava com um pouco mais de critério e precisão a questão da apuração jornalística. A reportagem assistida do computador, que depois do jornalismo de precisão foi algo que naturalmente veio e contribuiu para essa proliferação de base de dados. A atuação do jornalista passou a contar agora com o instrumental do computador para fazer conta, para fazer apuração, para checar, para tanto apurar, manipular, como publicar os conteúdos. E aí, jornalismo de dados, que eu chego, que é uma discussão bem mais atual, é um termo que surgiu nessa última década, praticamente, e que trata da gente operar dentro das redações, e muitas redações vêm fazendo isso, em Portugal, inclusive, como eu disse, com algumas vagas abertas para quem se dedica a isso, que significa você conseguir fazer um jornalismo que consegue coletar grandes quantidades de dados, operacionalizar isso por meio de programação ou análises estatísticas e transformar isso de um modo visual agradável e entregar para o leitor esses milhões de dados hoje disponíveis, coisas que antigamente nós não tínhamos. Há uma forma de explicar um pouco a diferença disso para o jornalismo tradicional, que ela é sutil, mas existe, é que no jornalismo tradicional nós costumávamos pegar o exemplo de uma árvore na floresta e colocávamos na nossa matéria para dar exemplo do contexto. Agora, com essas técnicas de milhões de números e jornalismo de dados, nós conseguimos dar um panorama de cada árvore individualmente, mas também do coletivo de árvores da floresta. Então, eu consigo apresentar isso para o meu leitor por meio de algumas análises possíveis. E que competência nós, jornalismo, temos agora para lidar
analisando esses dados de toda essa floresta, olhando para cada árvore, encontrando diferenças, semelhanças, dados curiosos, notícias, efetivamente, né? E, por fim, eu chego em visualização de dados, que é a última etapa do visualização, do referencial teórico, que é como a gente entrega isso para o leitor. Olha, se agora eu tenho uma base de dados que eu consigo ver dados sobre gastos governamentais, com milhões de dados, como eu vou transformar esses milhões de dados em algo palpável para o leitor conseguir ler, compreender aquilo, fazer com que aquilo seja, de fato, uma reportagem interessante. E aí eu entro em infografia digital, como isso está sendo disponibilizado para os leitores na forma de inúmeros formatos, plataformas de estatística, algumas de futebol, muitas na área de esporte e tantos outros modelos. Aí a referência é o Alberto Cairo, que é alguém que tem pesquisado muito nessa linha. Bom, aí eu tive que pensar um pouco em quais métodos eu ia fazer isso tudo para conseguir né, conhecer essas habilidades e como o número vinha sendo trabalhado. E aí está bem pequeno, mas eu digo para vocês, sem problema, de que eu tive que elencar algumas etapas, e foi isso que nós apresentamos na semana passada para alguns alunos, discutimos um pouco sobre como eu fiz essas etapas de coleta de dados. Então, eu fiz mapeamento do número em jornais impressos e estabeleci categorias para analisar cada número presentes em edição de impresso, para chegar a uma conclusão de como os números eram trabalhados. Foi uma etapa metodológica, além das etapas tradicionais bibliográficas. Eu tive que fazer análise de casos envolvendo matérias de jornalismo de dados e matérias convencionais em paralelo, e também estabelecer uma forma de analisar isso. Eu fiz levantamento com estudantes para compreender de graduação em jornalismo de 3 universidades do Brasil, uma do Rio Grande do Sul, uma do Mato Grosso do Sul e uma do Maranhão, de 3 regiões do país, 103 estudantes, para conseguir compreender como que era a relação deles com matemática, para depois eu poder justificar, vem cá, a gente gosta de matemática, o estudante gosta, está lá no jornalismo para fugir de matemática, de fato. E aí eu fiz questionários com eles e fiz também testes de matemática simulando realidades de uma redação, para compreender qual era o conhecimento desses alunos, de fato, para lidar com coisas simples que eles iriam depois ter que desenvolver na hora de uma prática profissional jornalística qualquer. E aí foi interessante fazer um teste de matemática com eles, obviamente de surpresa, eu chegava lá e aplicava. Imaginem a felicidade deles em fazer esse teste, né? Eu fiz a aplicação de questionários com 100 jornalistas, de 2 grupos específicos separados, 50 jornalistas tradicionais e 50 jornalistas ligados à ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que eu tinha uma hipótese inicial de que eles tinham um apelo de profundidade no tratamento dos dados um pouco diferente do grupo convencional, que lidava com os números na correria da redação. Então, eu analisei esses 2 grupos em separado para ver as diferenças do trato e da relação deles com os números, e eu pude fazer essa comparação também, que depois eu mostro algumas questões em gráficos, embora são muitos gráficos e a tela esteja bem pequena. Aí eu fiz algumas entrevistas para subsidiar isso com estatísticos que acompanhavam o jornalismo no dia a dia, para ver as críticas que eles fazem aos usos matemáticos, com o pessoal que está lidando com fact-checking, que é para ver se eles, de fato, encontram muito erro numérico na hora das checagens, e se o número é algo que é relevante nessa questão de erros jornalísticos, checagem, se a gente checa número ou não. E também fiz uma entrevista com o chefe do Estadão Dados, que é uma das primeiras iniciativas de jornalismo de dados no Brasil, que é o Estadão Dados, de fato, premiado já, com várias reportagens de dados, ganhou o Prêmio ESSO com uma reportagem que eu analisei em 2015, com reportagens que eles vêm fazendo, e tem um setor todo pensando nesse jornalismo de dados dentro do Estadão. Outros veículos já criaram isso, e eu entrevistei ele para entender também que contexto era esse. E aí, então, por favor, eu chego a alguns resultados estruturados, pode passar, né, como eu cheguei a esses resultados. A estruturação desses resultados, basicamente, é essa na tese, tá? Depois eu vou falar dos gráficos, mas brevemente para dizer, então, os usos dos números, eu cheguei a uma análise sobre isso, o mapeamento dos números dos jornais, a reportagem do caso do FIES foi analisada, números em reportagens convencionais versus de dados, o conhecimento matemático dos alunos de jornalismo
e aí depois eu fiz as reflexões mais analíticas, que era essa relação de jornalistas e números, os números nos jornais impressos como aparecem, uma proposta de tipologia dos números em jornais e um novo olhar nosso aos números diante desse cenário é a composição da tese. E aí agora eu convido vocês a um passeio triste sobre os gráficos que não conseguimos ler, mas eu vou dizendo as principais referências. Bom, esses gráficos falam sobre o uso de números pelos jornalistas, tá? Só para dizer para vocês dos grupos que eu entrevistei, 58% eram masculinos, femininos, né? O percentual que utiliza a matemática naquele gráfico do canto de baixo era 74% diziam que usavam. Eu perguntei se eles se sentiam aptos naqueles gráficos de barra, e os jornalistas que trabalham com reportagem de dados, 80% diziam que sim, enquanto os jornalistas convencionais, só 60% diziam que se interessavam, né? Se gostavam ou não de matemática, 60% dos jornalistas dizem que não gostam. Os jornalistas da Abrage, já esse número é de 42%, ou seja, há uma rejeição maior aos jornalistas tradicionais do que aos outros sobre a matemática e os números. O percentual de jornalista que se interessaria por um curso é de 81%, então os jornalistas que já estão trabalhando sentem, de fato, essa dificuldade. Pode passar, Giovana, por favor. Nós temos, então, 75% deles já desenvolveram reportagens com números, né? 80% dizem afirmativamente que apuram números com o mesmo critério e rigor do que apuram qualquer outras coisas, né? No entanto, aí eu tenho dados que dizem sobre as ferramentas e tal, que eles usam ou não para fazer. 40% dos jornalistas convencionais não usam ferramentas online para fazer cálculo, enquanto esse número é de 60% nos jornalistas que usam essas ferramentas, né? Nós também temos um hábito, e eu perguntei isso, sobre checar com fontes especializadas os números, assim como nós checamos e ligamos, por exemplo, para o advogado para saber de leis. Então, no caso de jornalistas investigativos, 90% deles têm o hábito de ouvir estatísticos, contadores, economistas, enquanto no jornalismo convencional só 70%. Então, foram dados em gerais. Pode passar, Giovana, mais um. Esses são dados que eu trouxe, todos os dados, eu quis incluir todos, para uma questão de completude apenas. Essa era uma apresentação que eu já tinha para mostrar justamente, inclusive, para os alunos todos esses gráficos. Obviamente, precisaria uma questão um pouco mais demorada, mas aí eu me deparei com coisas que eu pude analisar, de fato, esses números para o jornalista. Por exemplo, se 80% diziam que gostavam de matemática, que checavam os números, aí depois eu faço uma afirmação: o jornalista só replica números, você concorda com isso? Aí os membros da associação lá, 60% dizem que não. No entanto, os jornalistas convencionais, 50% praticamente dizem que os colegas só replicam números. Então, ele fala que 80% deles disseram que checam os números com a mesma critério do que checam outros dados, mas quando ele olha para o coletivo de jornalistas, ele diz que não, o pessoal não checa número com essa mesma, né? E então eu pude ver assim como que de fato há uma distância entre os números. Essa análise está bem mais aprofundada, obviamente, em relação aos usos do jornalismo e como o jornalista se relaciona com esses números. Por favor, Giovana, pode passar. Tem umas questões aí sobre aquele gráfico colorido, embora pequeno, é sobre cada operação matemática que o jornalista se sente capaz de fazer, e eu consegui estabelecer uma diferença entre a capacidade matemática que ele diz ter, obviamente, porque eu não podia fazer teste de matemática com quem já era profissional, mas eu consegui estabelecer entre aqueles que trabalham com reportagem de dados e aqueles que trabalham com reportagens convencionais o que eles conseguem fazer mais. Então, tem coisas que quem trabalha com dados é bem mais aprofundado, consegue fazer, já trabalha com regra de 3, percentual e outras operações, enquanto quem é do jornalismo tradicional tem mais dificuldade, para justamente ter essas coisas tabuladas no sentido de, opa, o que eles estão querendo me dizer? Por favor, Giovana. Bom, e aí
A partir disso, então, eu passei por um mapeamento de números nos jornais impressos. São muitos gráficos também, mas eu peço licença só para comentar com vocês, né, de que, para a minha surpresa, eu pude mapear a presença dos números no jornal. Praticamente 84% das reportagens e notícias, notas, qualquer tipo de gênero do jornal que eu estudei, 84% traziam números lá. Só que aí eu pude olhar para cada um desses números, criando uma categoria para entender que números eram esses, as fontes, se eram citadas ou não, e consegui ver que 68% eram números assim aleatórios, de senso comum, como data, que eu coloco, mas havia uma grande quantidade também de números sem fontes citadas, números sem qualquer critério, números sem qualquer conta para se chegar a eles, quando eu olhava para as categorias de jornalismo convencional. Quando eu passei a analisar as reportagens de dados, eu pude ver que uma mesma reportagem, por exemplo, saltava de um número colocado numa matéria sem qualquer critério ou fonte citada para que você conseguisse chegar, para uma matéria de reportagem de dados em que nós tínhamos 25 números citados, e esses 25 tiveram necessidade da redação fazer 13 operações matemáticas dentro da redação para chegar àqueles dados da reportagem. Ou seja, era o jornalista, então, na reportagem de dados, sendo um construtor do número, fazendo uma checagem, conhecendo o método, desconstruindo aquele número para apresentá-lo de um modo um pouco mais profundo do que no jornalismo tradicional. Cada gráfico desse é uma análise, então, do número como estava no jornal. Obviamente, tem uma vastidão de conteúdo para falar de cada um, mas eu não posso me ater a um específico, mas eu pude ver como o número é tratado nos diferentes gêneros de reportagem, notícia, nota, como o número é tratado nas diferentes editorias. Para minha surpresa, as editorias que mais utilizavam números não era a economia, como a gente vincula e pensa sempre, outras editorias usavam exaustivamente. Eu pude ver que em algumas categorias de gênero, os números são usados de modo muito mais aleatório, e em entrevistas, por exemplo, os números são usados e ditos sem qualquer critério ou base ou fonte, quando que nas editorias, por exemplo, de esporte e política, em geral, os números vêm mais fundamentados. Então, são diferenças sutis na aplicabilidade dos números que me permitiram, por favor, Giovana, chegar a alguns resultados, né, de como os números eram aí. Por favor, mais um. Mais um. Aí. Esses são os resultados só de algumas diferenças dos números nas reportagens convencionais, reportagens de dados, para citar. A tabela do lado está lá só ilustrativa mesmo, para mostrar que eu tive que criar instrumentos, obviamente, para comparar isso e ver como que era de uma e para outra, né? Mas, então, eu vejo que há uma quantidade muito superior de números nas reportagens de dados, frente às reportagens convencionais. O número está muito mais presente quando eu lido com reportagens em profundidade do que quando simplesmente numa notícia, nota. As reportagens convencionais não contavam com operações matemáticas, como eu falei. Já as duas reportagens de dados analisadas juntas contaram com 23 cálculos, efetuados dentro da redação para seu desenvolvimento, sendo que 15 eram cálculos percentuais. Então, eu tinha que calcular o percentual para dar para a notícia, não era algo que alguém me falou. Os números sem as fontes devidamente citadas aparecem muito mais recorrentemente nas reportagens convencionais. Então, olha o trato que a gente está dando para esses números. E houve uso de infográficos numéricos em todas as reportagens pesquisadas. Obviamente, quando era uma grande reportagem, quase todas apelavam para o uso de infográfico. E engraçado que não usavam números só no infográfico, que é bem presente, mas também recorrentemente em títulos, nos subtítulos de chamadas. Ou seja, um número é algo que eu destaco nessas matérias e eu também parei um pouco para analisar isso. Por favor. Essa outra, então, eu falo daí do conhecimento matemático dos alunos, só para ilustrar. Então, eu entrevistei 103 alunos, 33 da Universidade Federal do Maranhão, 47 da UFMS, Mato Grosso do Sul, e 23 da Federal do Rio Grande do Sul, tentando mapear esses 3 estados, né? O público era de 72% de meninas, mulheres, dentro das alunos. 73% dos alunos diziam que não gostavam de matemática. Então, isso, de fato, me deu base para daí sim agora falar com propriedade sobre isso, e não mais nos achismos, né? Ah, jornalista, o aluno não gosta de matemática e tal. Embora 70% reconheçam que vão precisar de matemática na atuação profissional. Então,
73% não gostam e 70% dizem que vão precisar e reconhecem que vão precisar. No entanto, quando eu perguntei se interessaria uma disciplina de matemática, só 46% disseram que sim. Ele reconhece que vai precisar, mas ele não gostaria de ter uma disciplina de matemática. Então, né? E se ele se sente apto a lidar com um número, 60% disseram que sim. Aí eu perguntei sobre a questão de cada uma, por favor, Giovana, naquele gráfico de cores também, cada uma das operações matemáticas para entender o que ele dizia conhecer, porque depois eu faria o teste com ele para entender se ele conhecia um pouco mesmo. E aí ele me disse algumas coisas, o que eu gosto. Então, por exemplo, cálculo de juros, só 30% deles disseram que são capazes de fazer, e aí depois eu pude confrontar. Me interessava também, o último gráfico aqui do canto, dessa questão dos alunos, era entender que editorias eles mais gostariam de trabalhar. Veja, eles são acadêmicos ainda, né? E aí 86% gostariam da editoria de cultura, né? Porque depois nós fizemos um artigo sobre esse resultado, também aprofundando um pouco, eles têm uma mistura na ideologia, no imaginário deles, entre cultura e entretenimento. Eles acham que entretenimento é cobrir as baladas ou alguma coisa da vida noturna, e shows, e teatro, música, ou seja, só algo ligado absolutamente a entretenimento e diversão, e 86% diziam que queriam ficar nessas áreas. Por favor, Giovana. Aí esses gráficos também eu vou passar rapidamente, estão todos aí para ilustrar que eu fiz 15 questões de matemática com eles, com todos esses alunos, para compreender se eles conseguiam fazer operações simples de matemática. Todas essas que estão simuladas em gráficos são operações a primeira delas, para vocês terem uma ideia, de uma dívida de tantos bilhões, se ela for reduzida em tantos milhões, quanto fica? Uma operação de menos. E 50% erraram. Então, eu fiz esses gráficos todos, você pode passar, Giovana, são 15 gráficos que simulam operações de redação. Esse ano tivemos tantos casos da dengue, o ano que vem o ano passado foram tantos. Quanto aumentou? Um número percentual, tantas pessoas erraram. Eu mapeei os erros e consegui ter uma média de erros e acertos. Obviamente, eram operações extremamente simples. Na média geral, deu 70% de acertos, então 30% só de erros. No entanto, eu pude ver fragilidades, onde eles erram mais, percentual. Por incrível que pareça, alguns cálculos de menos, de diminuição, eram errados e muitos erravam. Então, eu consegui ter ali uma ideia da nossa relação com matemática, ok? Aí estão os resultados todos, pode passar, por favor, em relação a essa questão. E aí, só para comentar com vocês, eu estou entrando nos 2 últimos slides já de resultados, que aí sim, resultados analíticos e não resultados descritivos, como são os gráficos, né? Nós fizemos uma primeira... a partir das respostas deles, eu analisei também as grades curriculares dos cursos, para saber se essa falta de capacidade de lidar com o número depois poderia ter alguma resolução durante a faculdade. Nenhuma das faculdades dos alunos que participaram oferecia cadeira obrigatória de estatística, jornalismo de precisão, de dados, reportagem auxiliada pelo computador, nem mesmo de jornalismo econômico. Só jornalismo econômico aparecia em algumas e como optativa. Quer dizer que provavelmente ele vai carregar para a vida profissional dele essa qualidade matemática que ele chegou até ali, então, exceto com algumas coisas. E aí, para comentar, então, com alguns resultados, prometo passar rápido, eu tenho o quê? É mesmo? Eu estava a deixar porque é tão eu achei que teria os, original, achei que teria os 5 minutos, então eu prometo acabar bem rápido. Então, assim, De facto, eu estava a ter dificuldade em interromper porque é uma matéria muito inédita. Fiquem à vontade. Eu achei que teria o aviso dos 5 minutos. Bom, então, o que eu percebo só é que, então, os jornalistas de dados operam mais como construtores do número e não como aqueles que aceitam o número como um jornalismo declaratório. Há um empenho analítico desses repórteres em atuar para descobrir e desvendar os dados e os métodos numéricos que chegam, e não só em aceitar aquele número como chegou. As pautas são muito mais autorais e exclusivas, porque se eu olho bancos de dados e começo a tirar dali algum dado para fazer minha matéria, provavelmente meu concorrente não vai ter isso, então ela é exclusiva e autoral.
Há uma redução, então, da dependência e confiabilidade das declarações, obviamente, porque se eu passo a ter outras fontes de informação, eu reduzo minha dependência do jornalismo declaratório, né? Os números passam a ser protagonistas nessas reportagens muito mais do que nas outras, em títulos e tal. Eu percebo uma sutileza de uma capacitação de percepção de ordem quantitativa. O que eu cheguei à conclusão é que, de repente, fazendo teste simples de matemática, eu não ia conseguir resolver se o cara era capaz ou não de fazer esse jornalismo, porque não era aquele teste de matemática que dizia se ele ia conseguir achar o furo no meio de uma base de dados. Na realidade, o que ele tinha que despertar era uma percepção quantitativa, começar a despertar nele uma percepção quantitativa, um olhar quantitativo para lidar com aquele número, e não só saber fazer uma conta de dividir ou algo assim, né? Então, ele precisa ter como diferencial essa capacidade de percepção numérica, raciocínio matemático, né? Pode passar, Giovana, é o último. Em geral, quem desenvolve isso, então, por não ter na academia, é por aptidão ou autodidatismo. Quem está fazendo esse tipo de jornalismo é por isso. Eles têm essa pressão do número construído, que eu tenho que desvendar o método, e aí, por fim, na minha tese, assim como eu estou falando para vocês na forma de tópico, resultados que eu encontrei, eu chego a essas características contextuais e práticas do jornalismo que utiliza números, em que é uma tabela no final da tese, e que eu apresento 86 tópicos, exatamente naquele formato, em números romanos, das características que diferenciam esse jornalismo que opera com números e desse cenário de jornalismo de dados diante do jornalismo tradicional, que aí sim eu acho que é uma contribuição interessante no sentido de dizer, vem cá, quais são essas características que eu, como acadêmico ou como pretenso jornalista de dados, preciso ter, o que muda, o que está de diferente, e aí a tabela eu acho que é a grande contribuição, teria que ter bastante tempo para falar dela, é isso. A tese está disponível completa no repositório da PUC do Rio Grande do Sul, por isso que eu pus ali. O título é esse, para quem quiser qualquer interesse, basta buscar no repositório que encontre. Esse é meu e-mail. Obrigado, desculpem pelo tempo. Muito bem. De facto, eu deixei-me enredar no entusiasmo do professor Marcos Keller com estas matérias que são inéditas e são perspectivadas por um ângulo muito curioso. Vamos tentar conversar um bocadinho sobre isso a seguir, mas depois já passava a palavra então a Liana Serpa para nos dar o seu testemunho de investigação e pedia, de facto, para me ajudarem a mantê-los dentro do tempo que temos estipulado. Obrigado. Bem, obrigada ao professor Jorge pelo convite. Boa tarde a todos. Na verdade, eu sou uma orientanda, fazendo um doutorado inicialmente, então eu não tenho resultados algum para apresentar a vocês, eu apenas vou apresentar o resultado até aqui de uma pesquisa exploratória, e porque é uma pesquisa exploratória que ainda vai me consumir um bom tempo, porque se trata de um tema um pouco, vamos dizer assim, complexo e desafiador para mim. Eu estou saindo da minha área, né, para a tristeza do professor Jorge Pedro, porque ele gosta muito de quem pesquisa na área de jornalismo, de história do jornalismo, e eu então abandonei não, estou agora me dedicando a um outro entendimento, que é compreender um pouco mais essa questão do jornalismo científico e tendo aí como recorte o jornalismo espacial, né? Até o momento, então, para que colocar o título, por favor. A gente possa, eu vou seguir mais ou menos um roteiro, mas também trago alguns levantamentos que tenho feito dentro dessa minha pesquisa exploratória, para que depois a gente possa entender o que eu pretendo com isso tudo, né? Então, os objetivos eu vou passar rapidamente, porque são muitos, e então aferir como nascem as notícias com temas sobre o espaço, né? E ter como base as fontes noticiosas, a ESA especialmente, que é dentro daquilo que a gente está tentando levantar aí, uma das minhas hipóteses de onde é que elas nascem, essas notícias. Afinal de contas, elas estão aí na mídia e a gente sabe qual é a fonte, então. Ampliar estudos nessa área de jornalismo especializado em ciência. Por quê? Porque eu sou professora de jornalismo há 15 anos já,
e trabalho com a área de jornalismo especializado e sinto uma falta enorme de conceitos, de estudos relativos a esta área, então também foi o que me motivou aqui. E também desafiador para ampliar esses estudos, né? Efetivar um estudo multidisciplinar entre o jornalismo científico e esses campos da física e da astronomia, né? Averiguando aqui uns significados educativos em relação a essas notícias. Muitas vezes a gente vê uma pesquisa, por exemplo, vou apresentar depois uma rapidamente para vocês, de neutrinos. Quem sabe o que é isso? O que serve? Para que está aí? E, no entanto, são coisas que têm a ver com a nossa vida. Se a gente for buscar historicamente tudo o que nós conseguimos até hoje, vamos dizer, de desenvolvimento tecnológico, muitos desses desenvolvimentos estão ligados a essas descobertas e muitos a esses experimentos espaciais, né? E por aí a gente pode citar micro-ondas, enfim, uma série de outras parafernais. Solidificar, escopos em relação ao que refutem ou então que confirmem alguns efeitos em relação a se esse jornalismo gera ou não conhecimento e impacto nas suas audiências, né? Criar um construto, e aí é algo desafiador da minha parte, sobre essa prática jornalística para assim conceituar, dar ao jornalismo espacial um verdadeiro conceito, ou se é que é possível, né? E compreender os sentidos das emissões e os possíveis impactos suscitados por essas notícias científicas na sociedade, tanto na perspectiva sensacional, porque elas já são sensacional por natureza, né? Então, quando você descobre alguma coisa ou quando você mostra que há possibilidades de que naquele planeta exista água e vida, aquilo já cria uma certa expectativa e isso já mexe com todos os sentidos nossos, né? E tanto pelas congruidades que a temática possa despertar no imaginário social. E depois a gente vai ver que, em que pese muitas vezes a notícia não ter um fundamento científico, ela já está no imaginário social e já percebemos por aí. Aí, questões de pesquisa, então, o jornalismo científico com essa temática sobre a área espacial, ele contribui para o entendimento de uma forma social de conhecimento, e aí eu parto primeiro dos entendimentos dos estudos de Robert Park e de Otton Groth e de alguns aí, em que discutem-se um pouco se o jornalismo vai realmente gerar aí algum conhecimento nas suas audiências, né? E como tal temática tem sido divulgada e qual é o sentido dessas produções e veiculações, se elas realmente têm algum sentido aí. Pode passar. E, empiricamente, percebemos que há um esforço por parte de jornalistas e cientistas em popularizar temas complexos sobre o espaço, mas afinal, como é que a mídia tem divulgado? E por isso, depois a gente vê que no corpus a gente está separando, diferenciando um pouco o jornalismo especializado de jornalismo generalista, vamos tratar dessa maneira, para que a gente entenda se essas informações elas estão muito mais, vamos dizer, bem estruturadas e divulgadas nesses espaços mais especializados, ou se na mídia generalista também eles dão conta disso, né? E qual é o impacto social dessas notícias e qual é a origem das informações e quais são as fontes, né? No mundo que estamos vivendo aí de fake news e notícias falsas, é interessante se debruçar um pouco mais em relação a isso. Aí na metodologia, também sendo desenhada ainda uma estratégia metodológica que vai atender esses modelos de pesquisa que seja um pouco mais explicativa, comparativa, qualitativa e quantitativa, porque precisamos também medir algumas questões, né? E também quer se compreender esses fenômenos, as técnicas, as modalidades, as experiências numa perspectiva sobre a forma social do conhecimento. E, para tanto, a gente conta muito com as experiências dos jornalistas e estamos ainda mapeando os raros, que são muito raros, aqueles que se dedicam especialmente a esta área, né? E concretizar uma experimentação metodológica através da conjunção de diferentes métodos de observação, de critérios noticiosos apropriados para abarcar o entendimento das publicações, os impactos sociais desse jornalismo especializado e científico, tanto em Portugal como no Brasil, devido ao corpus do estudo. Pode passar. Aí, então, a prioridade serão as editorias de ciência, né? As notícias e também as notícias que divulgam o tema espaço nos jornais. Então, para tanto, nós temos a Folha de São Paulo no Brasil,
e o público aqui em Portugal, e também as revistas, para que a gente possa então fazer esse comparativo entre o especializado e o generalista. E aí, para isso, temos as revistas Super Interessante no Brasil e em Portugal, que coincidentemente tem quase que o mesmo nome, mas a nomenclatura é diferente e os conceitos também, até aqui, da forma como levantamos, é um pouco diferente. Aí, pela análise de conteúdo e do discurso das reportagens científicas com a temática espacial, então proceder a essa comparação noticiosa para melhor compreender possíveis impactos sociais que a temática suscita a partir dessas publicações e a origem das fontes. Descrever sobre os processos e fenômenos noticiosos, comparar as produções segmentadas e generalistas para perceber o alcance do público, entrevistar jornalistas, editores que trabalham com a temática, entrevistar assessores das agências espaciais para desvendar um pouco dessas fontes. E ainda eu e o meu orientador não chegamos a, vamos dizer assim, a desenrolar esse carretel né, em relação às agências, mas chegaremos a isso. Né? E adiante. Aí o corpus, então, agora nesse momento o gráfico, ele tá, vamos dizer assim, com a proporcionalidade daquilo que imaginamos, mas não sabemos ainda. Jornais impressos, então, o Público, Folha de São Paulo, revistas impressas Super Interessante Brasil, Super Interessante Portugal e a Super Interessante Brasil, uma escreve separado e a outra junto. As mídias e YouTube, por quê? Porque uma das fontes de análise é o Salvador Nogueira, da Folha de São Paulo, não sei se alguém já acompanha ele, e que ele, além de escrever para a Folha sobre isso, ele tem um canal no YouTube e que, inclusive, ele faz a transmissão direta da NASA, muitas vezes, ou da ESA, quando há um acontecimento interessante, um foguete que vai subir, ou algo nesse sentido. E algumas edições digitais desses próprios veículos para dar, vamos dizer assim, um entendimento, porque são tão raras essas notícias e é tão interessante nessa pesquisa exploratória que a gente está fazendo, que muitas vezes na edição impressa ele tem um sentido e já na online ela tem outro. Então, também é importante fazer nessa perspectiva do comparativo. E aqui, então, eu trago minimamente dois casos, né, de notícias, vamos dizer, até recente, para que a gente possa ter uma ideia do que se pretende adiante fazer nas análises. Então, nós temos o Público de um lado, ficou meio ruinzinho aí, e do outro a gente tem o jornal Folha de São Paulo. Presta atenção que a foto é a mesma. A foto é a mesma e os títulos, eles têm, por exemplo, Neutrinos, descoberta a origem cósmica das partículas fantasmagóricas, dito pelo Público, e pela Folha de São Paulo, que coloca lá em cima BBC News Brasil, quer dizer que já nem é dela, já é de uma agência também, ou de outra. Astrônomos identificam a origem de partículas que podem ajudar a contar a história do universo. E depois a gente vai ver que o Nogueira vai tratar de uma outra forma isso para o YouTube. Né? Então, interessante também essas perspectivas para fazer análise depois sobre o assunto. Aí, então, na verdade, essa questão do corpus e da definição de editorias é uma coisa assim que também ainda está balançado, porque em alguns momentos nós temos a editoria de ciência, mas dentro da editoria de ciências eles colocam lá, por exemplo, aqui, nessa está astrofísica, ou então às vezes está em tecnologia. Então, é muito... como se diz assim, não dá para se afirmar que é apenas essa editoria. Isso a gente vai ter que argumentar, então, depois, metodologicamente. Mas a gente tem que partir de algum local de análise, então a gente está partindo dessa, né? Então, aí essa matéria é feita pela Tereza Sofia Serafim, quer dizer, essa já vem mostrando de onde, né, de onde não, como? Sim, não de onde a notícia saiu, mas enfim, ela assumiu para ela a notícia, né? Pode passar, Giovana, para cima. Então, aqui é a página do Salvador Nogueira, que é um dos possíveis entrevistados para a gente entender esse assunto. E aí o título, só para mostrar o título, que ele acaba trazendo a incrível saga de um neutrito solitário. Quer dizer, já muda-se a perspectiva da forma como ele vai abordar isso lá no canal dele do YouTube.
Pode passar rápido, porque aí então o canal, né, enfim, e é onde ele faz os comentários, né, e eu vou aí um pouco do que as revistas então abordam nesse sentido, né. Quando morreu o Steve Rankin, então foram muitas as notícias. Essa aqui é da Super Interessante, ela traz brasileira, ela traz páginas e capa sobre isso, né. Pode passar, Giovana. E essa também ainda nossa, da brasileira, essa é a Super Interessante de Portugal. E até, abrindo um parêntese, né, dentro das nossas hipóteses aí, que já estão se confirmando, que, por exemplo, a Super Interessante Portugal, ela trabalha mais com uma espécie de difusão da notícia, ela não é um jornalismo científico, né? Então, a gente já tem até umas confirmações do próprio editor em relação a isso, é uma outra perspectiva de divulgação. Pode passar, Giovana. Pode passar. E os conceitos do tema, que a gente até agora conseguiu já ter uma ideia. Jornalismo, obviamente, especializado em ciência, jornalismo espacial, divulgação e difusão científica e divulgação científica jornalística, estamos tratando dessa forma. Isso depois a gente vai ter que entender melhor, né? E por que disso? Porque nós temos aí vários conceitos que foram sendo implementados dentro da questão da difusão, e nós podemos voltar lá desde os tempos de Carl Sagan, que vocês já sabem que foi um dos que mais fez divulgação da física em programas e etc., e outros que continuam hoje fazendo isso. Então, é o cientista mesmo divulgando a sua própria ciência. Aí, nas teorias, por enquanto, é essa perspectiva, o que diferencia conhecimento de informação, conhecimento científico de conhecimento jornalístico, e o que se entende por isso. Então, ficaremos por aí, né? Aí, as questões de hipótese, que eu acho que é o que está, vamos dizer assim, para poder entender um pouco mais. A veiculação dessas notícias na mídia generalista, hipoteticamente, se entende como sendo um espaço mais acessível ao público leitor. Isso deve-se à forma de acesso, devido a ser mais acessível em termos econômicos, principalmente no Brasil, é uma questão de se pensar. Depois, os veículos especializados em ciência, como as revistas, há uma oferta de conteúdo mais elaborado destinados a quem aprecia esse tema e paga por eles, e essas ofertas dessas publicações pagas, elas dificultam ou facilitam a aquisição. Pode passar. As pautas, elas são resultados das publicações em artigos científicos, tais como Nature ou Ciência, ou seja, primeiro sai lá e aí depois disso o jornalista se apropria e divulga, ou simplesmente espera o release que vem da NASA ou da ESA para que a notícia saia, né? Então, aonde tem essa origem? Aí, o nível educacional dos leitores e as peculiaridades técnicas e linguísticas das publicações são fatores restritivos ou não? Se compreende ou não? E a iliteracia dos leitores leva à incompreensão da divulgação da ciência ou não? Teorias como a da Terra plana, por exemplo, eu trouxe isso porque o Salvador Nogueira, ele tem tomado para ele meio que um combate a essas notícias, a essa ciência, pseudociência, se é que dá para chamar. E por incrível que pareça, eu até tinha anotado os dados aqui para passar rapidamente para vocês. O Brasil hoje é um dos maiores, onde se tem um grupo maior de seguidores da teoria da Associação Terra Plana. São 67 mil seguidores no Brasil, né? E essa é uma teoria que faz 4 anos que ela começou a ganhar volume de uma forma muito louca, e agora já está lá misturado religião com não sei mais o que, né? E os Bolsonaro da vida já estão lá também, enfim. Então é uma coisa, e o Salvador Nogueira, ele vai sempre dizer essa frase quando ele inicia os vídeos dele no YouTube. O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana, né? Então ele já começa a fazer essa provocação quando ele começa a fazer as narrações das teorias, né? Pode passar. E as entrevistas, então, com editores da editoria de ciência dos jornais, e revistas daqueles que a gente já delimitou como corpos, e os jornalistas no Brasil, então, Salvador Nogueira, que é do colunista de Mensageiro Sideral. Pode passar, Giovana, que eu já expliquei. Aqui em Portugal, então, a gente já identificou Luiz Henrique Pereira, ele é um jornalista que tem um programa na RTP, mas por incrível que pareça, pouca coisa ele fala de espaço, mas ele fala de ambiente, e ele já ganhou prêmios, enfim, e fala de meio ambiente. A Tereza Firmino, que ganhou prêmio também ano passado, e a Ana Gresham
Feld, também no Jornal Público. Ainda estamos mapeando, não temos ainda uma certeza desse. E aí os divulgadores da ciência, no Brasil a gente pensou no Marcelo Gleiser, porque ele teve vários programas, né, ele é físico, trabalha com essa área, e escreve também na Folha de São Paulo, é professor nos Estados Unidos nessa área, né? E aqui em Portugal, o Carlos Fiolhais, que é professor universitário físico e é diretor de um centro de pesquisa nessa área, Ciência Viva, da Universidade de Coimbra, escreve no Jornal Público. Por enquanto, são essas as pessoas. Vou passar, Giovana, porque eu acho que já estamos... E os autores, se dá para falar rapidamente, a gente já levantou aqui alguns portugueses que trabalham, não especificamente com a área espacial, mas com jornalismo científico, que é o Antônio Granado. Pode passar, Giovana, a Isabela Anchieta. Depois, nos brasileiros, a gente tem Isaac Epstein, a Fabíola Oliveira, que fez um trabalho lá no início, que tem uma mandala, e foi a partir daquela mandala para o jornalismo espacial que eu comecei a ousar fazer o projeto. Os espanhóis, que são vários da Universidade de Málaga, que trabalham com jornalismo especializado, Manuel Calvo. E o Manuel Calvo Hernando, que para nós, latinos, ele foi importante e começou a abrir muito essa coisa do jornalismo científico, né? Só para finalizar, se o professor me expulse, pode passar, Giovana, lá para o final. E aí, o que eu pretendo com isso? Contribuir, né? Com a divulgação científica, contribuição, compreender, né? Se ela faz essa contribuição social, educacional, democrática, e até queria ter falado sobre essa questão democrática, mas não deu tempo, arriscar, então, o entendimento da ciência e da física a partir das notícias, compreender pela análise assuntos que, empiricamente, mais têm aparecido na mídia, tais como a teoria do Big Bang, a origem do universo, a física quântica, as partículas, os exoplanetas, a arquitetura do cosmos, os buracos negros, a lei da energia, o magnetismo, e por aí vai, a teoria da relatividade, os ecossistemas, e etc. São muitos, né? Então, depois dos números e do desafio dos números, passamos para o cosmos, do cosmos vamos passar para a pedagogia do jornalismo, e pedia também à Patrícia Weber, que nos vai apresentar as perspectivas da sua investigação, que fizesse o favor de se manter dentro dos limites do tempo previsto. Muito obrigado. Claro. Bom, inicialmente eu queria agradecer, né, por esse espaço que eu acho super importante de aprendizagem, que na verdade hoje foi, vamos dizer, uma concentração enorme, né, de troca de experiências, e isso é muito importante no momento da gente fazer a nossa tese, a nossa pesquisa, e agradecer ao professor Jorge Pedro também por ter me recebido aqui. Essa cidade é uma cidade maravilhosa. Eu tenho certeza que talvez alguém não goste, mas o Porto realmente é um lugar onde a gente se sente muito acolhido e muito encantado. Bom, eu vou começar. Eu tenho o título da minha pesquisa, mas eu vou pedir para a Giovana passar para o segundo slide. Eu vou começar explicando por que eu resolvi fazer um trabalho sobre metodologia de pesquisa, que é uma coisa, é algo, né? A gente está trabalhando com jornalismo, a maior parte de nós foi jornalista durante muito tempo de redação. Eu, particularmente, fui jornalista de rádio durante muitos anos, né? É a minha especialidade, o meu mestrado é em cima da área de radiojornalismo, mas eu tive 17 anos de docência na universidade no Brasil, e nesses 17 anos eu orientei mais de 70 trabalhos de conclusão e participei mais de 70 bancas de trabalho de conclusão de curso da graduação. Bem, durante esses 70 anos, desses 70 trabalhos que eu orientei lá, né, 17 anos e 70 trabalhos, algumas coisas foram bem interessantes que eu consegui perceber. A primeira delas era que o aluno chegava muito entusiasmado para fazer um trabalho específico comigo, daí ele dizia assim, bah, eu quero muito trabalhar esse tema, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. Ou então, eu não sei que metodologia eu vou usar. Ou então, eu não sei que autor que trabalha especificamente esse conceito. E como eu vou encaixar esse conceito dentro desse tema que eu quero trabalhar. E, apesar de ser de radiojornalismo e me dedicar a outras coisas dentro da universidade, o que eu mais tinha prazer de fazer nesse tempo todo que eu estive como docente foi orientar trabalho de conclusão de curso. Era uma das coisas que eu mais gostava em função dessa questão da pesquisa, de desenvolvimento e tudo mais. Aí eu trouxe uns aqui que foram foram importantes para mim, né?
Primeiro, movimento hip hop das periferias para a tela da TV. Foi isso, o aluno chegou e olhou para mim e disse assim, eu não sei como eu faço esse trabalho, como é que a gente pode fazer? Né? E aí a gente desenvolveu. O segundo, nossa, foi um desafio, a incidência do rádio no sistema carcerário. Um estudo de recepção da notícia na penitenciária feminina Madre Pelletier, que fica em Porto Alegre. A aluna foi para dentro da penitenciária. Ela queria saber o que as apenadas ouviam. Só que a gente tinha que montar uma estratégia para isso. E foi um trabalho maravilhoso, assim, ela ganhou distinção no trabalho, foi muito bom. O mercado da fé no rádio comunitário, religião e rádio é uma coisa muito difícil de trabalhar. Esse também, Salgando a Santa Ceia. Alguns devem lembrar da novela que tinha o Félix, né? Foi de TV. A mudança da narrativa e das relações homoafetivas nas telenovelas da Rede Globo através do personagem Félix. Se vocês lembrarem, ele começa como um vilão na novela. E no último capítulo, ele é o maior ídolo do Brasil, né? Ele é o sujeito que a população mais gosta no Brasil. Acessibilidade na informação dos meios de comunicação do Grupo Sinos. Por que eu trago esse trabalho? Era de um aluno que tinha 10% de visão. Ele perdeu a visão ao longo da vida dele. Então, ele não sabia braille. E ele não podia ler. E nós tínhamos que arranjar uma forma, então, dele fazer esse trabalho. E ele fez uma análise, então, de um site específico. Que tem mais dor na tua vida, né? Que você está perdendo alguém vai lá e quer fazer um anúncio fúnebre, né? Então, foram temas muito interessantes, assim, e que daí geraram, então, o título que a gente vai trabalhar, pode voltar um pouquinho, que é Pesquisa sobre Jornalismo no Primeiro Ciclo, Licenciatura e Graduação. Inventariação temática. Qual é o objetivo? Saber o que as universidades portuguesas e brasileiras estão fazendo hoje em questão de temáticas de jornalismo que vão ser desenvolvidas em pesquisa. Categorização metodológica. Quais os métodos mais usados? Por experiência, eu sei que o estudo de caso é um dos que mais a gente trabalha no Brasil, mas existem outros, então eu quero ver. Dificuldades sentidas pelos alunos pesquisadores nos trabalhos de conclusão de curso. Quais são, afinal, as dificuldades reais? São as questões conceituais, são as questões de pesquisa, que ele não sabe muito bem como, o caminho por onde ele vai ir, né? E busca de soluções. Afinal de contas, nós, como pesquisadores, como nós podemos ajudar esses alunos? Então, nessa minha tarefa, o professor Jorge Pedro é o meu orientador e o meu co-orientador é o professor Antônio Hoffel, no Brasil, e nós estamos, então, encaminhando por aí. Pode passar 2 agora. Isso. Então, o objetivo é contribuir realmente, né, para a análise crítica dos encaminhamentos processuais e metodológicos pelos alunos de licenciatura e graduação. Por que eu faço essa diferenciação entre licenciatura e graduação? Talvez para nós brasileiros fique meio estranho. Licenciatura, em Portugal, o curso é de Ciências da Comunicação, né? E é uma licenciatura. Ele tem algumas outras diferenças também. Ele é um curso de 3 anos, no Brasil é de 4 anos. E também tem outra diferença que eu percebi ao chegar aqui, que é que nem todas as ao contrário do Brasil, onde é obrigatória a realização de um trabalho de conclusão de curso, em Portugal nós temos projetos finais, mas que não são monografias como são feitas no Brasil. E não é obrigatório, o que significa que nem todas as universidades realizam essas monografias, né? Então, por isso, a licenciatura e a graduação. Pode passar, Giovana. Os meus objetos de estudo, a Universidade Fernando Pessoa, aqui onde nós estamos inseridos, né? Por que a Universidade do Algarve? Fiz uma pesquisa nos sites e a única universidade que tem um modelo parecido com o projeto final, né, ou trabalho final, com a Fernando Pessoa, aqui em Portugal, pelo que eu vi, é o Algarve. Então, baseado em ter uma universidade pública e uma particular,
em Portugal, eu escolhi uma pública e uma particular no Brasil também, que seriam, então, a PUC e a URGS, né, que são 2 universidades que trabalham com graduação de jornalismo e são referência. Como eu vou dividir esse trabalho, né? Primeiro, é claro, eu acho que tem que trabalhar um pouco essa questão do jornalismo, como ele se insere no mundo. Nosso reitor hoje de manhã falou muito, né, sobre a questão do jornalismo, como ele começa. É claro que eu não vou me aprofundar tanto, né? Mas eu vou tentar, pelo menos, dar um norte em relação a isso, para depois entender como é que inicia o ensino do jornalismo no Brasil e o ensino do jornalismo em Portugal. Para isso, eu vou trabalhar especificamente a historicidade, então, né, dos cursos nos 2 países, a evolução das grades curriculares. Nós temos 2 casos muito específicos aqui, né? No Brasil, nós temos um curso que era obrigatório, teria que se ter o diploma, né, para ser jornalista até um tempo atrás. Agora, nós não temos mais essa obrigatoriedade. E houve uma mudança nas grades curriculares em função de diretrizes do MEC que são muito importantes nos últimos anos, então tem que analisar isso. E em Portugal a gente tem uma outra questão, que é o Tratado de Bolonha, que vem a transformar muito esse curso que a gente tem antes, né, do tratado, para o que hoje, na verdade, se tem na licenciatura de Ciências da Comunicação. Então, essa é essa questão. O estudo comparativo, então, que eu vou realizar, de que forma eu vou fazer esse estudo comparativo? Eu vou, na verdade, primeiro analisar as grades, eu vou trazer ali rapidamente para vocês o que eu já peguei, fazer uma análise quantitativa, então, dos temas, como eu falei, uma análise qualitativa com os alunos, aplicando inquéritos junto aos alunos, e também fazendo entrevistas e talvez grupo focal, talvez porque eu não sei, como eu estou morando aqui, para mim vai ser difícil no Brasil fazer, então ainda estou avaliando, e também com os professores, eu também quero ouvir a opinião dos professores a respeito dessas dificuldades. Bom, para fazer tudo isso, a minha mente às vezes é meio cartesiana, então eu resolvi criar um método, porque eu precisava de alguma coisa de foco, então, para eu poder trabalhar. Eu fiz um mapa de objetivos. Na verdade, a minha amiga Leonie aqui, né, me falou do mapa dos autores que ela queria fazer. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu podia fazer um mapa dos autores e eu podia fazer um mapa dos objetivos também. Daí eu já estou pensando também nas hipóteses agora, né? O que é esse mapa de objetivos? É como eu vou atingir cada um dos objetivos que eu tenho na minha tese, né? Então, eu dividi esses objetivos. Aqui vocês têm um exemplo teórico, de um objetivo teórico que vai ser alcançado com a revisão bibliográfica, através de fontes, pesquisas em livros, documentos governamentais e regulamentadores, documentos de universidades, o que vai gerar o meu capítulo teórico e, então, eu vou poder desenvolver esse. Pode passar. Já no mapa de objetivos, as questões práticas, eu já, por exemplo, isso tudo saiu de uma conversa que eu tive com a professora aqui, Ana Sacal, né, aqui da universidade. Ela disse assim, nossa, era interessante tu ver bem os teus objetivos quando você olhar os seus inquéritos. Daí eu fui, boa ideia. Então, o que eu fiz? Eu peguei os objetivos e eu vi cada um dos questionamentos dos inquéritos e onde esses objetivos se encaixavam em cada um dos questionamentos, de forma a ver se esse inquérito realmente está completo, se não estava faltando nenhum questionamento para eu atingir aqueles objetivos que eu tinha proposto. Então, acredito que essa já é uma forma de desenvolver um pouco da questão da metodologia que eu proponho, afinal de contas, no meu trabalho, que é bem interessante. Passar. Aqui eu tenho o mapa dos autores, é claro, o professor Jorge Pedro, sobre história do jornalismo. Esses são alguns, tá? Eu tenho mais de 70 autores já nesse mapa de autores. Mas tem o professor Jorge Pedro, tem um trabalho muito interessante da Patrícia Oliveira, que foi aqui do mestrado da UFP, sobre o ensino do jornalismo em Portugal, que eu vou utilizar, que vai ser uma boa base, também em função de não conhecer a realidade portuguesa também.
e alguns de metodologia de pesquisa, inclusive Nelson Traquina. Pode passar? Pode passar esse também. O que eu fiz até agora? Só para encerrar, são 2 slides, então, para vocês saberem. O primeiro, eu fiz um comparativo das grades das 4 universidades. Qual era o meu objetivo? Verificar quais as universidades, quais as disciplinas a respeito de metodologia de pesquisa que as universidades tinham. Tá? Peguei do site essa informação, não entrei ainda em contato com as universidades, é claro. Desculpe, tá apitando porque faz 13 minutos que eu comecei. Eu não olhei ainda, mas assim, o que eu vi por cima, vocês têm que pensar nesse gráfico, nessa grade da seguinte forma. Onde a gente tem PUC e URGS, nós temos cursos de 4 anos de duração. Onde nós temos o UFP e Universidade do Algarve, nós temos 3 anos de duração. Então, o que acontece? PUC, lá no primeiro semestre, os alunos já têm pesquisa científica. Só que daí, eles só vão ter no 6º semestre de novo. E uma das minhas hipóteses, em função do que eu já trabalhei com os alunos da graduação, é justamente que esse distanciamento entre as disciplinas de fundamentação metodológica, ele causa no aluno um problema quando ele chega no final para fazer o trabalho de conclusão, porque ele já esqueceu aquele conteúdo que ele deu lá no primeiro semestre. Então, eu vejo isso como um problema. Na Universidade do Algarve, tem métodos de investigação no 2º semestre. No 6º semestre, vocês podem ver que todas as universidades têm disciplinas de metodologia e trabalho de projeto, que é o trabalho final. E no Brasil, é claro, no 7º e 8º semestre, a gente sabe que os alunos de ciências de ciências da comunicação, jornalismo, fazem, então, os seus TCCs. Pode passar, Giovana. O inquérito são 17 questões objetivas e 4 questões com perguntas abertas que eu fiz para falar sobre área de conhecimento, metodologias utilizadas, orientação, revisão de literatura, realização da pesquisa empírica. E mais do que isso, tem algumas coisas que são mais emocionais assim, do aluno e que eu considero que são bem importantes. Primeiro, a motivação, né, para realizar o trabalho, as facilidades e as dificuldades que ele tem, medos e expectativas, principalmente em relação à banca e ao orientador, né, que o orientador é sempre o bicho-papão, o posicionamento frente à realização da pesquisa na licenciatura e na graduação, ou seja, são favoráveis ou não, porque no Brasil realmente eu considero que essa obrigatoriedade do trabalho de conclusão às vezes pega muito pesado para alguns estudantes que não querem seguir na área de pesquisa, mas é obrigatório pelo MEC, né? É isso aí. Então, nós já passamos o tempo, mas se estiverem de acordo para terem a oportunidade de colocar alguma questão, dedicávamos aqui 3 questões que queria que fossem muito diretas, com respostas muito objetivas. Só fazia aqui num minuto uma sistematização um pouco subjetiva do que ouvimos, sendo que claramente temos aqui um trabalho que é um trabalho com conclusões, muito estruturado, que decorre já de um doutoramento, o trabalho do professor Marcos Kellen, e onde há algumas questões, muitas questões interessantes, mas algumas que eu destacaria. Por um lado, a questão de quando as fontes no jornalismo são números e a capacidade para lidar com esses números, designadamente no jornalismo de investigação, o que nos remete para a questão da visualização dos dados, sendo que simplificar, sistematizar e traduzir, em suma condensar, é algo que convoca toda uma reflexão quando nós estamos perante um material que não é, à primeira vista, muito evidente no jornalismo. E uma conclusão, entre outras possíveis, tem muito a ver, por um lado, com a necessidade de aperfeiçoar e consolidar competências e, por outro lado, com o desafio algo enigmático e um pouco misterioso que os números acabam por ter, no sentido em que os números simultaneamente revelam e parecem muito objetivos, mas, por outro lado, eles tendem sempre a esconder qualquer coisa. Nos 2 outros contributos, nós estamos perante uma situação completamente diferente, em estádios já desenvolvidos, mas onde é patente uma curiosidade perante aquilo que se vai passar e aquilo que vai ser obtido, e aí há claramente um imaginário
que Leonie Serpa não convocou, mas que é evidentemente o imaginário do Carl Sagan e da série Cosmos e de toda a divulgação científica que está naturalmente associado a um conteúdo audiovisual, mas também a um imaginário social da conquista do espaço, que se conjuga muito com conhecidíssimas séries cinematográficas como a mais que destacada e premiada Guerra das Estrelas. E há, de certo modo, uma Guerra das Estrelas que perpassa também as suas preocupações do meu ponto de vista. E, finalmente, Patrícia Weber, neste desafio, porque é um desafio enorme na questão dos currículos e de um exame muito específico dos currículos e das motivações dos estudos sobre jornalismo, devolve-nos uma questão que é uma questão aparentemente resolvida, mas que é uma questão muito pertinente. As ciências da comunicação são uma ciência porquê? São uma ciência recente. Qual é o papel do jornalismo enquanto ciência? Sabendo nós que na tradição, em muitos países e na Europa, nomeadamente, dos jornalistas, advém de formação superior, que não em jornalismo, mas, por exemplo, em Direito, por exemplo, em Economia e numa série de outras formações académicas que não formação especificamente jornalística. A partir daqui, e com esta síntese, enfim, que foi muito sintética, penso que podíamos acolher 3 perguntas muito objetivas para outras tantas respostas muito objetivas. É só um lindo reparo para a Patrícia, não devem ser apenas 6 projetos de graduação na UFP este ano, nem em jornalismo, deve haver mais. Sim, sim. Nossa, 2 comentários bem rápidos. Para mim, uma sugestão, já que você falou de YouTube, tem um canal chamado Manual do Mundo, que é feito por um jornalista, é um dos mais, que tem mais de inscritos do Brasil, tem 10 milhões de inscritos, como sugestão para ele dar uma olhada. E para o Marco, uma pergunta, se você levou em consideração a formação dos alunos quando você fez pesquisa, porque será que se a gente fizesse a mesma pesquisa com a língua portuguesa, não daria um resultado ruim também? Na realidade, eu só pensei, quando eu fiz o estruturamento do questionário, em justificar o fato de dizer gostamos ou não de matemática, o que sabemos, o que compreendemos, porque não havia como fundamentar que aluno de jornalismo não gosta de matemática, que nós jornalistas não gostamos de matemática. Hoje eu tenho uma pesquisa prévia que eu me dá subsídios para, a partir daí, fazer alguns argumentos. Então eu estava subsidiando uma hipótese inicial só, mas eu não levei em consideração, né? E eu acho que eu já tive outras pessoas que me falaram isso, e é um questionamento que eu sempre faço, que eu vejo a matemática como poderíamos fazer um uso instrumental da matemática, mas muitos me falam, mas assim poderia ser da história também, assim poderia ser da biologia, assim poderia ser de qualquer disciplina. Só que, de fato, nesse universo de dados em transparência, o número, como um elemento que eu posso operacionalizar, ele saltou mais aos olhos, e aí eu acabei me dedicando só a ele. Mas imagina também. Não queria cortar a palavra, também teremos oportunidade, ou terão oportunidade de ir continuando a conversar sobre estes temas. Temos mais 2 perguntas. Na verdade, é uma contribuição. Eu não sei se você já pensou em trabalhar com as fundações de apoio à pesquisa. Eu fui estagiário, há um tempo atrás, da FAPERN, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte, e lá existia um fomento muito grande à produção científica. E lá a gente chegou a publicar um livro sobre jornalismo científico. E além disso, lá também tem umas publicações chamadas Revista Ciência Sempre, que eu acho que seria interessante você dar uma olhada. No site da FAPERN tem lá todas as revistas digitalizadas. Como isso é uma questão que está muito ligada a políticas públicas ao governo, eu acho que atualmente deu uma parada. Né? Mas tem a revista Ciência Sempre e tem um livro, no jornalismo científico, inclusive eu tenho esse livro. Né? Então acho que seria interessante você dar uma olhada. Lá, inclusive, eles faziam abriam editais para poder incentivar a produção de matérias ligadas ao jornalismo científico. Eles bancavam jornalistas para trabalhar no jornal impresso só para produzir material sobre jornalismo científico. Acho que seria uma boa, dar uma olhada. Há uma necessidade tão grande e é tão gritante que é muita coisa, é tanto volume que, claro, eu tenho que delimitar. Mas eu, inclusive, já mapeei todas as revistas científicas brasileiras, e aqui de Portugal vou mapear. Eu apenas vou citá-las, porque eu não vou ter fôlego, e dentro da perspectiva das fontes, eu trabalho, se fosse ver, nós teríamos que trabalhar até com as startups também, que elas também fazem o papel junto às agências espaciais. Mas é muita informação, é muita coisa.
dei uma olhada e também vejo que, por exemplo, a Unicamp no Brasil, ela tem um trabalho muito bom em relação a isso. Inclusive, ela tem um grupo de jornalismo especializado em ciência na pós-graduação e com uma pesquisa ampla em relação a isso. Então, há algumas questões aí que não vai dar para dar conta de tudo, né? Nunca se esqueçam que uma tese de doutoramento não é o fim de alguma coisa, mas é o começo de uma outra coisa. Uma última questão muito rápida e uma resposta muito rápida. Você pensou você fala de analisar a matriz curricular, né? Mas você pensou no projeto político-pedagógico do curso, de analisar, porque eu refletindo sobre isso, enquanto eu fui gestor de uma faculdade e dentro da proposta do curso tinha essa visão de fomentar a questão da pesquisa, existia uma boa produção em relação a isso. Assim, quando mudou a gestão, que a gestão não passou a mais cuidar disso, a ter essa visão, houve uma queda muito grande. E uma das coisas que eu percebi que não está apenas atrás da questão da matriz curricular, mas também essa questão do incentivo dos professores. Se você tem, possa ser que você tenha as disciplinas, mas se nas outras disciplinas os professores eles também não fomentam a pesquisa, né, eu acabo acho que quebrando esse ritmo para que o aluno ele chegue até o TCC bem preparado para fazer isso. E outra questão é que no Brasil o MEC ele não está mais exigindo o TCC como obrigatório, fica opcional. Hoje em dia a instituição, a universidade, ela define se ela quer ou não utilizar o TCC. Não, o jornalismo? Diretrizes de jornalismo. Nas instituições curriculares, mas acho que é uma forma geral. Mas é que não precisa fazer monografia exatamente. Dá para fazer trabalho de conclusão de cursos. Não Só respondendo ao colega. Tem que ter o trabalho. Só respondendo ao colega, sim, eu vou pegar os projetos políticos pedagógicos dos cursos e eu estou com todas as ementas. Esse meu primeiro olhar foi apenas sobre a nomenclatura das disciplinas. Agora eu vou analisar todas as ementas e vou ver o projeto político pedagógico. Muito bem. Então, obrigado. Vamos fazer um curtíssimo intervalo, que terá que ser mesmo mais curto que o previsto. E depois há o último painel, que será moderado pelo professor Rui Estrada.